indisponível e é irredutível, eu tenho regra. Como toda boa regra, eu vou ter boas exceções. A discussão, pessoal, que vai se colocar, tá? Que é esse último vídeo aí que nós vimos, é o quê? Vão ser válidos os acordos individuais sem que haja norma coletiva possibilitando uma redução salarial e uma redução de jornada? Esse é o ponto. Tá? Então, esse é o ponto que está sendo discutido pela juíza nesse vídeo aí, que ela fez para nos ajudar, né? E eu vou passar mais uma partezinha para vocês verem sobre esse vídeo que vai falar que tá, professor, como é que vão sobreviver, né? Já que é caráter alimentar. Gente, aquela primeira MP que saiu sem esse regramento foi um absurdo, deu um forrobodó de suspensão, de redução, porque ela não tinha esse regramento, o governo botando dinheiro no mercado, porque é óbvio que se é caráter alimentar, em regra, o cidadão vive do seu trabalho. Se ele vive do seu trabalho, como é que eu vou sobreviver nesse período? Eu vou gerar uma quebradeira, inclusive, para o próprio mercado, porque o mercadinho não vai vender, eu não vou ter como comprar, enfim, vai ser o caos. Então, olha o benefício para a redução do salário, conforme trazido pela MP. O empregado terá direito ao seguro-desemprego no caso de redução da jornada e do salário. Na verdade, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Ele vai ter direito a um benefício emergencial que vai ter como base de cálculo o valor do seguro-desemprego. O benefício emergencial vai ser calculado sobre o valor do seguro-desemprego, tendo em vista o percentual aí de redução de salário e de jornada, 25%, 50% e 70%, repito. Tanto é verdade que não é seguro-desemprego, mas um benefício emergencial, que o seguro-desemprego pode ser usufruído normalmente depois dessa redução, depois desse período de redução ou de suspensão do contrato. A parte pode ser dispensada, pode receber normalmente seguro-desemprego. Então, o recebimento do benefício emergencial não tem aí nenhuma influência sobre o futuro recebimento do seguro-desemprego. Viram? O que acontece? A discussão que se colocou foi justamente essa. Tá bem, eu diminuo o salário, eu reduzo a jornada em até 70%, mas e aí? Como é que eu vou pagar os boletinhos? Como é que eu vou pagar o colégio das crianças? Como é que eu vou pagar o mercadinho? Como é que eu vou comer? Então, o que a União fez? A União arrecadou as verbas lá e fez, por isso essa comunicação dupla, gente, tanto para o sindicato quanto para o Ministério da Economia, tá? Nós não temos mais hoje o Ministério do Trabalho. Hoje o Ministério do Trabalho, ele é uma subpasta dentro do Ministério da Economia. Então, dentro do Ministério da Economia, todo aquele antigo Ministério do Trabalho e Emprego que havia, ele foi absorvido pelo Ministério da Economia num setor de fiscalização do trabalho e emprego. Então, é uma secretaria dentro do Ministério da Economia. O que acontece? As empresas, então, têm que fazer o seguinte, tem que fazer um acordo individual ou coletivo, né, e comunicar ao sindicato e comunicar ao setor de fiscalização do trabalho dentro do Ministério da Economia, para que o Ministério da Economia consiga saber quem teve seu salário reduzido e libere essa verba que tem base no seguro-desemprego, mas, gente, não é seguro-desemprego, tá? Então, o que é importante vocês entenderem, até passarem essa informação, né? Com certeza vem perguntar para vocês. Olha, eu vou ter o meu seguro-desemprego depois devidamente garantido. É uma outra verba, é uma verba de caráter emergencial. Tá? Então, isso não é seguro-desemprego. Tá? Então, o que nós temos aqui como a gente vai fazer um intervalinho ali 10h15, 10h20 no máximo, eu quero que vocês entendam do primeiro ponto da aula. Tá? O que é salário?
que o salário é irredutível. Que eu tenho o quê? Eu não posso simplesmente reduzir o salário, nem por vontade minha. Eu não tenho vontade nesse ponto. Por quê? É uma questão de ordem praticamente absoluta do direito para evitar que haja o quê? Prevalecimento da parte mais forte em relação à parte menos favorecida nessa relação. Qual é a parte menos favorecida nessa relação? É o empregado. É a parte hipossuficiente. Então, se houvesse vamos pensar assim, uma flexibilização, assim, se fosse fácil, quem sabe haveria situações indesejáveis para todo o contexto, de simplesmente o empregador dizendo assim, não vou te pagar o salário mínimo porque eu não quero. Então, tu assina aqui para mim que eu vou receber menos que o salário mínimo e o problema é teu. Tá? Então, isso é o que a lei veda. Mas o sistema não pode ser absoluto, né, gente? Então, o que ele vai fazer? O sistema vai ter que ter alguns gatilhos para algumas situações emergenciais. Estamos falando agora de Covid-19, estamos nesse contexto, mas isso não é novo, tá, pessoal? A crise, muitas vezes, aconteceu para essa questão de redução de salários. Vou jogar aqui de novo com vocês o compartilhamento da tela. Deixa eu só abrir aqui. Vou compartilhar a tela com vocês, lá do artigo 7º aqui da Constituição, compartilhei. Ó, esse ponto aqui, ó, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, muitas vezes foi usado no setor automotivo. Eu não sei se vocês lembram de lá em São Paulo, por exemplo, no ABC, quando dá muita crise de, não estão comprando carro, deu muita crise, tem que reduzir a produção. Isso aqui já foi utilizado muitas e muitas vezes por esse setor para fazer redução de jornada e redução de salário. Então, não é só para casos extremos, como é o que a gente está vivendo agora. Também tem tem-se notícia de outras situações ocorridas nesse sentido. Tá? Gente, mais um videozinho antes de eu pedir para vocês uma participação aí, para ver o que vocês pensaram, enfim, tá? Só um minutinho aqui, já vou compartilhar o vídeo. Tananã. Aqui, compartilhar tela. Aqui, de novo. Ó, vamos ver. Benefícios do contrato de trabalho e redução de salário. Mais um ponto dessa discussão aí. No caso de redução do salário e da jornada, o empregado continua a receber todos os benefícios contratuais? É uma pergunta muito interessante, porque a MP ela é expressa sobre o recebimento de todos os benefícios, sobre a manutenção de todos os benefícios, no caso de suspensão do contrato, mas não se refere a manutenção de todos os benefícios no caso de redução da jornada e do salário, tá? Então, a meu ver, isso fica nos termos do acordo entre as partes, ressalvada aí a validade, como eu disse antes. Viram? Viram por que eu quis falar com você sobre o que é o salário e o que compõe o salário? A discussão que fica agora é essa. Tá, tudo bem, mas o que eu faço se eu recebia o salário e mais a gorjeta? Eu trabalho no restaurante, né? E o restaurante agora está fechado. E eu não posso. O que eu vou ter? Eu vou ter que receber, além do meu salário, a gorjeta? A gorjeta vai fazer parte dessa base de cálculo? Estão vendo um problema, gente? Que o problema parece ser simples de resolver, mas não é. Que sempre vai haver algum prejuízo e esse prejuízo vai se tornar uma discussão jurídica. Então, o que eu queria, e aí eu quero ver o que vocês pensam sobre isso, como é que vocês estão vendo isso, rapidinho antes do intervalo, né? Para a gente pelo menos bater um papo, foi só um monólogo até agora. Como é que vocês veem isso? Né? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês interpretam juridicamente? E, claro, vai ter um pouquinho de posição pessoal aí,
né? Mas como é que vocês interpretam isso? Vocês acham que essa base, essa comissão, essa gorjeta, isso vai ter que incluir também ou não? Vocês acham que é muito injusto com o trabalhador? 10 minutinhos aí de bate-papo. Não fiquem tímidos. E aí? Ninguém? Vou abrir o microfone de todos. Quem quiser, fala. É mesmo? E aí? Não quer falar? Boa, né? Já dava uma equilibrada a situação. Vou ter que desativar aqui porque tem ruído atrás. Mais um dois. Quem quiser, ativa o seu. Dois, né? Eu vi ali que a Cláudia votou muito injusto com o trabalhador. É complicado, né, Cláudia? É complicado, mas quem é que paga a gorjeta? Né? Falou que dá a gorjeta. Então, será que a obrigação é do empregador? É uma discussão a ser feita, só que uma reflexão. Né? Então, o que eu penso? É claro que o direito... Olha, o André, o ideal seria fazer uma média dos últimos meses, você paga uma porcentagem. Mas pago por quem? Incluído isso no benefício assistencial? Essa é a discussão, né, André? Porque o empregador, vamos pensar, também está combalido nesse cenário, né? Nós não estamos indo no restaurante porque não podemos. Incluindo isso ao salário que é pago pelo empregador. Dentro dos 30%, incluir. Só que a lei está dizendo, tá? Vamos agora, vamos para a lei. E aí vamos lá para as parcelas. Eu vou deixar, na verdade, isso para depois do intervalo, que é melhor. Tá? Nós vamos para as parcelas lá e vamos ver a natureza jurídica disso. Porque, de acordo com a natureza jurídica dessa composição do salário, é que vai entrar essa tua discussão ali, André. Incluindo isso ao salário que é pago pelo empregador. Tá? Eu acho que essa discussão ali, ela vai trazer pelo menos dois vieses, assim, num momento de Covid, tá? Porque eu estou pensando assim, só fazendo um paralelo, quando a gente tem, por exemplo, um processo de falência, por que a gente tem um processo de falência? Porque é uma situação que está abarcando todo mundo. Não é mais um problema só do credor e devedor. É um problema do devedor que deve para todo mundo. Então, além de ser um problema dele, é um problema meu, do André, da Cláudia, de todo mundo, que não vamos conseguir buscar as nossas verbas de uma forma razoável lá desse devedor. Né? Então, o que vem a lei? Vem o Estado e se mete nessa relação para dizer assim, olha, eu vou estabelecer uma ordem aqui, uma ordem de prioridades, né? Para vocês não, eventualmente, até praticarem a autotutela. Então, vocês vão se matar para ver quem é que recebe antes. Então, vem o Estado e mete o dedo ali para discutir esse cenário. Tá? Trazendo para um conceito, para um contexto de Covid, eu tenho que entender que todo mundo está no prejuízo. O empregador está no prejuízo, o empregado está no prejuízo, o próprio Estado, o Estado, União, Estado, municípios estão no prejuízo pela redução de toda a atividade econômica. Então, eu também tenho que fazer uma análise de que eu não pode, não estou fazendo discurso político aqui, muito pelo contrário, estou tentando ser técnico e racional, de que não pode ser nós contra eles agora, né? Porque está todo mundo no mesmo barco. E essa é uma característica do mundo atual, essa é uma característica que vem muito, o pessoal do direito trabalha muito isso, lá no direito ambiental, né? Que chama a questão dos interesses difusos ou dos interesses coletivos, né? Então, assim, a quem afeta algo e a gente está num barco, aí estamos numa crise que realmente está afetando todo mundo. Então, toda essa discussão ali, essas ponderações de vocês, elas devem ser colocadas também sob esse viés, né? Ó, poderia ser pago entre empregador e governantes, já que isso aqui é algo que afeta a todos.
Pois é. Enfim, a gente está tentando construir alguma solução, né? Soluções vêm do viés público, do viés privado. Infelizmente, no Brasil, nós não temos cultura de fundos e cultura de economia. Isso falta no ensino, isso falta na nossa formação. Né? Então, o que acontece? Nesses momentos aqui, seriam momentos em que, por exemplo, um condomínio tem um fundo de reserva. O fundo de reserva serve para cobrir custos, mesmo com o inadimplemento de todos os condôminos. Né? Aqui, estou tentando criar uma solução. Será que não seria caso, já que os próprios sindicatos estão numa situação de reinvenção, não seria caso de criação de um fundo privado, para atrair as pessoas a, inclusive, pagarem o seu sindicato e contribuírem com o seu sindicato para momentos, para determinadas situações, como se fosse um seguro? Garanto para vocês que tem muitas seguradoras que teriam interesse em uma verba desse gênero. É um momento, gente, de se reinventar. Eu falo isso em todas as aulas e é o meu discurso, é a minha forma de ver o mundo, né? Mas o atual mundo hoje é o chamado mundo VUCA, né? O mundo VUCA. Não sei se já falei para vocês em aula, já deve ter falado. Volátil, incerto, ambíguo e sempre me esqueço do C. Mundo VUCA. Então, o que eu tenho? Eu tenho situações que eu nunca imaginava, né? Eu nunca imaginava. Então, o complexo, desculpa, sempre esqueço o complexo. Então, essas situações complexas, como, por exemplo, o coronavírus, quem sabe nos levem a fazer alguma outra coisa, a não depender mais tanto do público, a poder fazer por nós mesmos, quem sabe, algum fundo. Tá? Seguros, enfim, isso existe no mundo todo, né, gente? Seguro tem essa lógica. Tá? Vamos fazer o seguinte, intervalinho até 10h35 ali, para a gente tomar um café. Depois a gente volta e vai falar dessa situação da composição do salário e vamos seguindo. Tem mais, deixa eu ver aqui, tem mais 2 vídeos, a gente viu até o 4, né? Tem mais um videozinho lá do TRT2, a gente assiste o videozinho e vê, interpreta isso com salário e tal, e aí fechamos, vamos do salário, depois já podemos partir um pouquinho também para a questão do contrato intermitente, também, que é um contrato específico e é novo da reforma, para a gente dar uma olhada no que é, e aí finalizar a aula de hoje falando de contratos, fechando a ideia de contratos com salário e Covid-19 aí para contexto geral, que é o que está na boca do povo, tá? 10h35 então, pessoal, de volta, tá? Até mais. Vou fechar aqui. De volta. Vamos lá, todo mundo aí? Todo mundo presente? A Rafaela está presente. Rafaela presente? Então tá. Vamos vendo aqui. Deixa eu só passar o último vídeo aqui para vocês. Para a gente finalizar. Então tá. Deixa eu compartilhar a tela já. Buenas. Então, retomando, só para a gente ver o último videozinho explicativo aqui do TRT2. Pode haver essa suspensão? Pode. E como é que ele funciona? Também diz que vai ser por acordo individual. E repito que a validade desse acordo individual provavelmente vai ser discutida no judiciário por controle concentrado ou difuso, em razão do que diz o artigo 7º da Constituição Federal.
Vamos explicar o que está na MP, tá? Está dizendo que a suspensão pode se dar por acordo individual entre empregado e empregador. Tem que encaminhar essa proposta de acordo para o empregado no prazo de 2 dias corridos de antecedência. A questão da suspensão, é preciso observar que as empresas que tiverem o faturamento de 4 milhões e 800 no exercício de 2019, tiverem um faturamento maior do que esse, só poderão suspender o contrato de trabalho mediante o pagamento de 30% do salário. Eu posso suspender? Posso. O meu faturamento anual do exercício de 2019 foi maior do que 4 milhões e 800? Foi. Então, eu tenho que pagar 30% de salário para poder operacionalizar essa suspensão contratual. Esse acordo também, o acordo de suspensão, deve ser comunicado ao Ministério da Economia, também deve haver uma comunicação ao sindicato, segundo o artigo 11. O prazo da suspensão é importante colocar aqui, porque é diferente do prazo da redução da jornada e do salário. O prazo da suspensão é de 60 dias. Então, eu posso suspender por 60 dias? Pode ser 30 dias agora e 30 dias no próximo mês? Pode. Ou no outro? Tem que observar aí o interregno máximo de 90 dias. Então, tá bem. Pessoal, entenderam essa questão de redução de salário? Conseguiram entender a MP 936? Redução de salário, de um lado, suspensão do contrato, de outro. Esse último vídeo é sobre a suspensão do contrato. Passei para finalizar, porque é o que trata a MP. Redução de salário ou suspensão do contrato como um todo, que vai envolver redução de salário, num dos casos ali. Conseguiram entender? Tá tudo certo? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Pergunto porque tá muito digamos assim, é a bola da vez, né? Então, daqui um pouco vocês podem ter alguma dúvida, podem já ter sido questionados a respeito. Esse é o momento. Ok? Alguma dúvida? Dúvida mesmo do dia a dia. Quem sabe eu possa ajudar, quem sabe a gente possa se ajudar aí. Tudo ok? Seguimos? Professor, eu perdi um pouquinho, uns 5 minutinhos que faltou luz aqui em casa. Se o senhor pudesse repetir, por favor. Sobre, agora esse último? Isso, essa é a sua última fala. Ah, tá. Não, é só essa situação de suspensão de contrato de trabalho de um lado, uma hipótese da MP 936, ou redução da jornada e dos salários de outro. Não pode ser as duas juntas, uma de cada vez. É só isso, eu passei. Tu não chegou a ver o vídeo, então, Rafaela? Rafaela, me ouve? Alô? Ó, eu vou passar os videozinhos ali, tá? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, tá? Por segurança ali, passei para vocês também, acho que a Rafaela caiu de novo. Passei para vocês ali os vídeos, tá? Então vocês podem assistir, rever, tá no site do TRT2 também, mas dá para ver pelo canal ali do Telegram mesmo, não precisa nem sair, tá? Para vocês compreenderem, é uma coisa ou outra. Aí vai envolver o quê? Vai envolver redução de salário, tá? E aí começamos ali sobre a questão de composição do salário. Tá? Então, para seguir um ritmo ali, como vocês têm feito,
eu compartilhei um quadrinho ali com vocês sobre a composição do salário, algumas verbas que podem compor esse salário, tá? Então, nós temos ali, ó, se abrirem o canal ali, vocês já vão ver. Nós temos salário base, nós temos comissões, nós temos gratificações, nós temos diárias para viagem, nós temos abonos, nós temos outras verbas previstas em lei, nós temos parcelas salariais voluntariamente concedidas pelo empregador e nós temos utilidades. Então, tudo são formas, né, de composição do salário. De novo, eu estou falando isso aqui de salário, eu ainda não estou falando de verbas que não são verbas salariais. Podem ver que aqui, gorjeta não está aqui no salário. Gorjeta já está fora. Tá? Então, anotem sim, anotem lá sobre salário base. Salário base. Salário base. É o valor fixo. É o valor fixo e periódico pago ao empregado. Pago ao empregado. Ponto. Os direitos trabalhistas, na sua maioria, serão calculados sobre o salário base. Sobre o salário base. Ponto. Exemplo, fundo de garantia. Bota em botar assim. Exemplo, FGTS. Férias. 13º. Tudo com base em regra, né? No salário. Vai ter a base direta. Se eu ganho 1.000, eu vou ter 13º de 1.000. Se eu ganho 1.000, eu tenho férias, com 1/3 de férias, pago sobre os 1.000. Tá? Entendido, né? Tranquilo, não tem muito mistério aí no salário base. Segundo, comissões. Segundo item. Comissões. Salário base. Salário base. Alguém anotou exato? É que eu dito e não sei exatamente como eu ditei ali, André. Mas é mais ou menos assim. É o valor fixo pago ao empregado. É o valor fixo pago ao empregado. De forma periódica. Quer ditar para a gente, Cláudia? Como exatamente eu ditei antes, senão vai sair diferente. O contexto vai ser o mesmo, mas vai ser um pouquinho diferente. Valor fixo e periódico pago ao empregado. Isso aí. Sobre ele, ou sobre o salário base, serão calculadas a maior parte das verbas trabalhistas. Ó, tá ali tá ali no chat ali, André. Tá? Show. Então tá. Thiago abriu o microfone lá, quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Vamos lá então, comigo aqui. Buenas. Comissões. Segundo ponto então, comissões.
Comissões. É a modalidade de retribuição, modalidade de retribuição condicionada ao serviço realizado pelo empregador. Ponto. Onde é que vocês veem aí pagamento por comissão? Alguém aí trabalha no comércio? Como é que é? Pode nos dar uma contribuição aí a respeito da como é que ganha as comissões, ou o primo, sabe? O amigo, o tio, a tia. Alguém? Vocês estão muito tímidos hoje. Vendas. Alguém trabalha com vendas aí? Vestuário. Vendas, vestuário, sobre o produto vendido. Como é que era lá, Cláudia? Como é que era o teu pagamento? A Tatiana, não mais. É uma porcentagem. Tá. E tinha um valor em cima do que vendesse. E tinha um valor mínimo lá, Cláudia, ou não tinha? Tem metas, olha lá. A Cláudia tá metas mensais. E se tu não batesse a meta? Ah, daí tinha um salário mínimo pago. Olha só que interessante. Tá aí, gente. Olha aí, ó. Né? A lei vai dizer o quê? Vai dizer que a comissão, ela é uma forma de pagamento de salário. Ela é uma parcela variável. Ela é uma parcela variável. Mas como é que vai acontecer? Eu não posso ter um salário meramente sobre comissão. Eu tenho que ter um mínimo garantido. Então essa é a regra que se aplica. Eu posso ganhar sempre mais se eu vender mais, maravilha, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que ter uma verba que é mínima. Tá? Então, eu tenho que garantir lá tem o artigo 7º, inciso 7 da Constituição, que fala do salário mínimo. Então, eu tenho que garantir um mínimo. Tá? E aí, a partir de um mínimo, eu posso estabelecer, olha, ou ganho um mínimo, tá? Sei lá, ganho o mínimo da categoria, R$1.500, sei lá, 1.200, o mínimo da categoria. Se eu não vender nada, se eu vender zero no mês, pelo menos 1.200 eu vou ganhar, né? Porque eu tenho um caráter salarial, um caráter, o caráter, vamos pensar assim, alimentar do salário, e eu preciso, pelo menos, pagar lá a comida, o leitinho das crianças, né? Então, eu tenho que ter isso garantido. Beleza? Mas, de outro lado, eu posso dizer assim, olha, ou é aquele salário básico, ou é 1% sobre o total de vendas. E aí eu tenho, inclusive, aí de novo, eu estou falando em comissão, eu ainda não estou falando em prêmios. Prêmios é um pouquinho diferente, tá? Mas sobre a questão de comissão, ou seja, então anotem assim, a natureza jurídica da comissão, a natureza jurídica da comissão é de salário pago por unidade de obra ou serviço. Salário pago por unidade de obra ou serviço. Tá? Ok? Olha que interessante, só para a gente fechar essa questão da comissão, porque como a natureza jurídica é por obra, por unidade, ou seja, eu vendo camisetas lá, tá? Aí eu vendi num mês 100 mil camisetas. Aí como eu ganho 1%, né? 1% de 100 mil vai ser quanto? 1.000 de comissões. Então eu vendi 100 mil. Aí ganhei 1.000. Vamos facilitar, ficar acima do salário mínimo, né? Vamos que eu vendi, então, 300 mil em camisetas. Vendi 300 mil. 1% vai ser 3 mil reais. Maravilha.
lá no meu contrato vai ter que eu ganho ou o salário mínimo ou 1% sobre o total do meu faturamento de vendas, ok? O que vai acontecer? No mês que vem, se eu não vender as 300 mil e revender 200 mil, eu vou ganhar 2 mil reais. Ah, professor, mas então eu tive uma redução do salário. Não, porque a comissão, ela é salário, mas é paga por unidade de obra ou serviço. Então, ela vai ser variável. Num mês eu posso vender 200 mil, no outro vender 300 mil, no outro vender 1 milhão. Quanto mais eu vender, mais eu ganho, com um mínimo garantido. Tá? Beleza? Vamos ver. Anotem assim, observação. Observação. As comissões integrarão, vírgula, pela média, vírgula, vírgula, 2 pontos. 1. Fundo de garantia, FGTS. Ok? 2. Férias acrescidas de 1/3. Férias mais 1/3. 13º salários. Quarto, aviso prévio proporcional. Quinto, verbas rescisórias. Sexto, bota entre aspas assim, salário de contribuição. É salário de contribuição para fins previdenciários. Ok? Maravilha? Conseguiram acompanhar ali? Então, ou seja, pagamento de salário, pagamento de comissões. Gente, olha só, nesse momento agora, comissão não vai estar abrangida pelo cenário de auxílio do governo. Mas eu vou pegar uma média dos últimos salários e vou ver como é que funciona através dessa média para poder, então, apurar esse cenário aí do que o patrão vai pagar e do que o governo vai ajudar. Tá? Tamília, depois eu compartilho também no YouTube, tá? Isso, fica gravada sempre a aula. Daí não tem problema. Senão a gente só... Daqui um pouco a internet aí de cada um é uma, né? Tranquilo, tá? Qualquer coisa tu me avisa também depois, tá? Buenas. Salário base. Comissões. Terceiro ponto. Gratificações. Gratificações. Anotem assim. Isso aí teve mudança com a reforma, então é importante a gente prestar atenção. Gratificações. São um agradecimento. São um agradecimento, vírgula, retribuição. Ponto. A partir da reforma trabalhista,
Passou, tá lá, ó, no artigo 457, botem a partir da reforma trabalhista, artigo 457, parágrafos primeiro e segundo da CLT. Já vou botar o 457 para vocês na tela. Quatro, cinco, sete. Parágrafo segundo. Me perdi aqui em como é que eu ditei exatamente, pessoal. Só deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Ó. Parágrafo 1º. Olhem lá na tela. A partir da reforma trabalhista, integra são um agradecimento, retribuição. Ponto. A partir da reforma trabalhista, integram o salário para todos os fins. Para todos os fins. As gratificações legais. As gratificações legais. Ponto. Ponto. Nova linha. Nova linha. Não sendo gratificação legal, vírgula. Não sendo gratificação legal, vírgula. Mas prêmio, podem botar assim entre aspas, prêmio ao empregado, vírgula, vírgula, não integram o salário. Não integram o salário. Ponto. Entendido? Vamos ver aqui, tem uma perguntinha. Gratificação legal. Eu vou explicar isso agora, Tatiana, exatamente. Por exemplo, assim, ó, a gratificação legal é que vem de lei ou norma coletiva. Então, é um tipo de pagamento que é um prêmio, mas é definido por lei ou por norma coletiva. Então, por exemplo, uma gratificação decorrente do tempo de serviço. Isso é uma gratificação legal, é um prêmio, mas é decorrente de lei ou de norma coletiva. Isso vai integrar o salário para todos os fins. Isso é verba salarial. Tá? O que não é verba salarial? Por exemplo, no final do ano, a gente estava falando de vendas, né? Então, vamos que eu saí do ramo da linha de comércio e de vestuário e fui para, sei lá, o pessoal que trabalha muito e tem ganha bem, bastante grana, é o pessoal que representa medicamentos, né? No final do ano tem eles fazem viagens e fazem umas convenções lá no resort, lá no Caribe. O negócio pelo menos era, né? O negócio era bom. O que acontece? Chega lá, o cara que mais vendeu ganha ganha um carro zero. Esse prêmio, essa gratificação, tá? Que não é de lei, é só um prêmio do empregador ao empregado, isso não integra o salário para todos os fins, ou para nenhum fim. Porque o que acontecia? Sabe o que se discutia? Não só o pagamento de férias, 13º, fundo de garantia sobre esse valor do prêmio, mas inclusive incidência de INSS
de contribuição previdenciária e imposto de renda. Então, pensem vocês chegavam lá, lindas, maravilhosas, a Tatiana lá vendeu horrores lá de remédio ao longo do ano, chegavam no final na convenção, ganhavam um lindo Toyota Corolla, zero, 100 mil reais o carro. Ela estava devendo ao fisco 27,5% de imposto de renda sobre esse Toyota Corolla. Então, o que a lei trabalhista agora, a partir da reforma, expressamente previu? Olha, esse prêmio não é gratificação legal, isso é prêmio. A gratificação legal são aqueles avanços, são o que a lei determina como uma gratificação por alguma meta atingida, seja de tempo, seja enfim, de vendas, mas que está na lei ou na norma coletiva. E não é uma mera liberalidade do patrão, do empregador. Tá? Entendido, Tatiana? Ok? Então, diferenciem. Se é prêmio mesmo, não incide imposto de renda e INSS, não é verba salarial. Se é gratificação legal, aí sim, aí incide. Tá? Ok? Gente, falamos disso, parcelas salariais. Então, ou seja, salário base, comissões e gratificações legais. São parcelas salariais. Anota, então, para dar um fecho aí, no final, para encerrar. São parcelas salariais, vírgula, portanto, vírgula, gratificações legais, vírgula, comissões e salários. Ponto. Ponto. Tá bem? Maravilha? Salário. Por que é importante a gente saber o que é salário e o que não é? Porque vai ter esses reflexos, né? Em férias, 13º, fundo de garantia, aviso prévio proporcional, vai ter contribuição previdenciária e vai ter imposto de renda. Então, esse é um outro negócio complicado. Pediram ali para repetir. São verbas de natureza salarial. Essas três que a gente falou. Verbas de natureza salarial. Gratificações legais, comissões e salários. Ok? Fechamos? Verbas salariais. Passa a régua, pula agora para o outro item. Pula agora para parcelas não salariais. Ou botem assim, como assim, ó, remuneração e parcelas não salariais. Remuneração e parcelas não salariais. O que são isso? Recebo alguma ajuda de custo, por exemplo. É parcela não salarial. Ajuda de custo para quê? Falamos semana passada no nosso contrato ali de home office. A ajuda de custo para pagar a minha luz, a minha internet, o meu computador, isso, em regra, pessoal, não é parcela salarial, tá? É parcela indenizatória. Por quê? Bom, eu gastei para estar aqui com a internet, tudo bonito aqui, beleza. O meu empregador, como eu faço home office, a gente ajustou ali no contrato que esse é um valor que ele paga para mim. É uma remuneração, mas não é parcela salarial, ajuda de custo. Então, nós vimos lá no home office um exemplo sobre ajuda de custo. Não precisa ser só no home office, tá, gente? Quer ver um outro exemplo? Diárias para viagem. Diárias para viagem. Né?
ou diárias que tem aí, por exemplo, em todas as naturezas de trabalho. Outro dia eu vi, vocês falaram, a minha esposa é comissária de bordo. Eu não sei se foi nessa turma que falaram que tinha uma comissária de bordo ou ex-comissário de bordo. Enfim, o que acontece? O comissário de bordo ou aeronauta, ele tem verba salarial, que é o salário dele, e ele tem diversas verbas são, por exemplo, assim, são diárias, ceia, almoço, janta e tal, que são verbas pagas pelo empregador a título de diária ou de ajuda de custo. Né? Por quê? Porque o aeronauta não está em casa. Ali, ó, Tatiana. Então foi aqui mesmo, Tatiana. A minha esposa é da Gol, Tatiana. Na Defensoria Pública tem um setor que é a Defensoria Itinerante, que faz viagens, e essas diárias e almoço e tudo são pagos para eles em decorrência dessas viagens. Sim, mas bom, atenção, defensor público não é regido pela CLT, tá? Só vamos fazer esse paralelo sempre, não vamos confundir. Aqui é CLT. Mas não é só o defensor público. As pessoas que acompanham ele também recebem e vão junto e recebem diárias, tudo. Ah, entendi. Mas eles se equiparam a funcionário público, tá? E não a seletista. Mas enfim. Entendi. É a mesma, tá? A lógica é a mesma. Como assim? Sim. A natureza da verba, para fins de imposto de renda, a lógica vai ser exatamente a mesma, tá, Rafaela? Por quê? Porque imaginem só assim, ó, eu viajo um monte, tá? Como defensor público. Então, a Defensoria Pública manda um valor para mim a título de diária, ajuda de custo, sei lá, desgaste de veículo, que é um outro exemplo, né? E aí chega lá, no final do ano tem 100 mil reais na minha conta que eu recebi, é uma renda, entre aspas. Qual é a natureza dessa renda? Pode vir a Receita Federal e querer dizer que isso é renda e me cobrar 27,5% de imposto de renda sobre isso, de imposto de pessoa física. Tá? É importante para isso. Perfeita a tua abordagem, só vamos cuidar para não confundir a legislação aplicável. Tá? Que lá, mesmo quem vai junto, vai se equiparar a funcionário público e não a seletista. Entendi. Tá bom, entendi. Mas é importante isso. Para fim de acordo, então, trabalhista, tem que estar com isso na mente. Tá? E depois eu vou passar um materialzinho para você sobre, que é importante. Tá? A Tatiana está falando ali a Esvarg. A minha esposa também, Tatiana, é Luciane Gomes, o nome dela. De repente vocês foram até colegas lá. Agora ela está na Gol. Luciane Gomes da Fonseca. Agora ela está na Gol. Segue o baile. Tá? Agora não, né? Tá em casa. Tá aqui ouvindo as minhas aulas de casa. Não aguenta mais me ouvir. Tá? Mas então, assim, gente, só para vocês entenderem, diária, ajuda de custo, todas essas parcelas que têm uma natureza compensatória, elas não são parcelas salariais, tá? E a discussão que dava era sobre a questão do prêmio, tá? Então tem mais um, prêmio ou bônus, é o carro, é o valor do prêmio que assim, é prêmio, não é salário. Eu só diz assim, olha, poxa, tu foi o melhor vendedor ao longo do ano. Eu vou te dar um cheque no valor de 10 mil reais como gratificação, mas não como gratificação legal, como um prêmio. Isso não vai ser verba de natureza salarial, apesar de ser uma remuneração. Tá? Tem uma outra verba que é muito comum e tem uma lei específica sobre isso, que é a participação em lucros e resultados. Também, no final do ano, as empresas estabelecem, de acordo com um regramento próprio e de acordo com convenção coletiva, que, como teve lucro lá na empresa, aquele lucro vai ser dividido com alguns critérios entre os seus empregados. Essa verba de participação nos lucros e resultados também não é verba salarial, é uma verba de PLR ou PPR que o pessoal fala. Tá? Então, o que eu trouxe assim para vocês entenderem as formas de pagamento como salário ou como remuneração. Tá? Então, anotem ali para ter no caderninho de vocês. Ajuda de custo. Ajuda de custo. Dentro de parcelas não salariais, tá? Ajuda de custo. É um valor pago,
em parcela única decorrente de transferência do empregado ponto. Nesse caso específico, nesse prazo específico, vírgula, tem como objetivo indenizar o empregado pela troca de domicílio. Botem lá, entre parênteses, artigo 457, parágrafo 2º. Da CLT. Tá? Nova linha. Mesmo que haja ajuda de custo, mesmo que haja, de haver, né? H-A-J-A. Mesmo que haja ajuda de custo para outros fins, vírgula, para outros fins, vírgula, pagas de forma habitual, paga de forma habitual, vírgula, será verba indenizatória caso não ultrapasse 50% da remuneração mensal. Ponto. Ajuda de custo. Então, a primeira ali, que a doutrina conceitua como ajuda de custo, é aquela do adicional de transferência, tá? Que é uma específica. É uma vez só, pagou, não tem mais, tudo bem, ajuda de custo. Segundo ponto, aquelas ajudas que são corriqueiras, que é que eu falei para vocês, tá? Para viagem, para isso, para aquilo, para algum custo. Para não ser verba salarial, não pode ultrapassar 50% da remuneração mensal. Então, ou seja, no todo da remuneração mensal é 3 mil. Não pode ser mais do que R$ 1.500 de ajuda de custo. Porque ajuda de custo é ajuda de custo. Tá? Ajuda de custo não é salário, senão vira salário. Tá bem? Então tá. Primeiro ponto das parcelas não salariais, ou seja, remuneração e parcelas não salariais, ajuda de custo. Segundo, diárias de viagem.